Neste vídeo, faremos um breve tour pela cidade de Amsterdã, capital dos Países Baixos. Países Baixos é um país da região da Europa Ocidental, também conhecida como Oeste Europeu. É banhado pelo Mar do Norte e faz fronteira com a Bélgica e a Alemanha. Apesar dessa denominação oficial, Países Baixos, o país é popularmente conhecido como Holanda. O nome Amsterdã é resultado das palavras Amstel e Dan. Amstel é o nome do principal rio da cidade e do país, e Dan significa barragem em holandês. Uma característica marcante da Holanda é a baixa altitude em relação ao nível do mar. Começamos ressaltando o protagonismo dos 3 países vizinhos, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Esses 3 países criaram a Organização Benelux em 1944, uma área de livre comércio que terminou sendo a fonte de inspiração para a criação da União Europeia 13 anos depois, em 1957. A denominação Benelux é o resultado das siglas da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Fazendo um breve resumo do que foi a história da Holanda, oficialmente o país começou em 1581, ano em que foi feita a Declaração de Independência da Espanha. Mas, e aí, como é que a região do que é hoje a Holanda foi parar nas mãos dos espanhóis? No século XI, começou a despontar uma das mais importantes e influentes famílias da Europa, a Casa de Habsburgo, também chamada de Casa da Áustria. Essa família conseguiu dominar parte da Europa e, assim, a região que compreende a Holanda foi por herança para os membros da realeza espanhola. Foi uma dinastia que, em períodos distintos, esteve no poder em várias partes da Europa, a exemplo da Espanha, Holanda, Bélgica, Nápoles, Sicília, Sardenha, Boêmia, Hungria, Croácia, Portugal e Ducado de Milão. A Declaração de Independência no ano de 1581 aconteceu durante o transcurso da Guerra dos 80 Anos, que foi travada durante o período de 1568 a 1648, quando, finalmente, a Holanda conseguiu o reconhecimento da sua independência. Durante esse período de guerra, aconteceu a Batalha de Gibraltar. Nessa batalha, os holandeses surpreenderam os espanhóis e conseguiram uma relevante vitória. O confronto todo teve um total de baixa de 4.100 homens. Destes, 98% foi de espanhóis e apenas 2% de holandeses. Além disso, os holandeses conseguiram destruir por completo a frota de 21 navios espanhóis. Com essa vitória surpreendente, a Holanda emergiu como uma potência naval mundial. A partir da independência até o ano de 1795, o país foi denominado República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos. Nesse período, a Holanda foi o país mais próspero da Europa. De 1795 a 1806, como resultado de turbulências internas e ingerência externa, o país passou a se chamar República Batava. A geografia desfavorável do país favorecia a incursão de invasores. Durante esse período foi um estado vassalo da França, o qual terminou com a derrota final da França de Napoleão Bonaparte. De 1806 a 1810, o país passou a se chamar Reino da Holanda. Em seguida, durando até o ano de 1839, houve mais uma mudança. Agora, Reino Unido dos Países Baixos, compreendendo, além da Holanda, a Bélgica, Luxemburgo e parte da Alemanha. Por fim, atualmente é parte do Reino dos Países Baixos, que envolve a Holanda e, na região do Caribe, Aruba, Curaçao e São Martinho, e ainda os municípios de Bonaire, Saba e Santo Eustáquio.
A Holanda é, por assim dizer, o país dos diques. Essa foi a maneira que os holandeses utilizaram para conseguir ganhar terras do mar. Dique é uma obra de engenharia que vai de uma a outra parte de terra. Aproximadamente metade do território da Holanda está a menos de 1 metro acima do nível do mar e cerca de 26% está abaixo do nível do mar. O país é muito pequeno. Em termos de território, a área total é de 41.543 km², o que inclui cerca de 19% de massas de água, restando apenas 33.671 km de terra firme. A maior altitude do país é de 321 metros e a mais baixa fica a quase 7 metros abaixo do nível do mar. Se não existisse o sistema de diques e polders, metade da área do país em termos de terra firme deixaria de existir, seja porque seria permanentemente ou muito regularmente inundada pelas águas do mar ou dos rios. Essa denominação polder significa área de terra em local baixo, plano e com possibilidade de ser alagado, se não contar com o sistema de diques que o proteja. A organização política da Holanda apresenta uma curiosidade interessante. Capital do país e sede do governo são duas coisas distintas e não se misturam, ou seja, não estão localizadas em uma mesma cidade. Amsterdã é a capital do país, mas a sede do governo está em uma outra cidade, em Haia, que é também sede do Poder Judiciário. Essa divisão de poder é bom e contribui para amenizar desigualdades. Assim, imagine-se o benefício coletivo de um país e cada uma das unidades que o compõem tivesse os seus vários poderes em cidades e regiões diferentes. Essa divisão poderia ser, por exemplo, entre os poderes públicos, executivo, legislativo e judiciário, e os poderes privados, financeiro, serviços e industrial. A Holanda ficou conhecida através de vários símbolos, alguns desses resultados de fortes tradições culturais. A bicicleta é um destes. Estima-se que o país tenha mais de uma bicicleta por habitante. Os holandeses utilizam bastante a bicicleta para se locomoverem. Usam até para trajetos mais longos. 1/4 de todas as viagens são feitas de bicicletas. É comum encontrar estacionamentos e calçadas amontoadas de bicicletas. Nos vários canais de Amsterdã é possível ver que existem muitos holandeses morando em casas flutuantes. Essas moradias flutuantes são barcos-casa, e alguns destes são adaptações de barcos de transporte para essa nova modalidade de uso. Os moinhos de vento são mais um bom exemplo de símbolos tradicionais da Holanda. Esses moinhos foram utilizados no passado para a drenagem dos polders nas regiões submetidas aos efeitos dos diques. Outro símbolo da Holanda são os tamancos de madeira. A Holanda é também conhecida pela sua aceitação a condutas sociais que normalmente não são aceitas em outros países. Algumas dessas condutas sociais são a liberação de drogas, as práticas do aborto e da eutanásia e a legalização da prostituição como uma profissão. Amsterdã tem o bairro Vermelho, em que prostitutas se expõem em vitrines com o objetivo de se exibir e atrair clientes. Uma boa vitrine pode trazer toda a diferença entre as ferramentas de marketing. Uma curiosidade interessante é que os cidadãos holandeses são as pessoas mais altas do mundo. Vamos a seguir ver alguns dos principais pontos turísticos de Amsterdã. A Praça Dam está situada no centro histórico da cidade e conta com museus e outros edifícios famosos, entre estes o Palácio Real e o Monumento Nacional. O Palácio Real é o edifício mais importante da Era de Ouro do país
que aconteceu entre 1584 a 1702. Nessa época, o Estado era dominado pela classe empresarial. O Monumento Nacional foi construído em homenagem aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Os canais de Amsterdã são um dos principais atrativos turísticos da cidade. Amsterdã é a Veneza do Norte. São mais de 100 quilômetros de canais, cerca de 90 ilhas e 1.500 pontes. O mercado de flores, mercado flutuante, funciona nesses barcos atracados nas margens do canal Singel. A Praça dos Museus é uma área da cidade de Amsterdã dedicada à cultura. No local, são realizados eventos, tem uma lagoa, uma sala de concertos e vários museus ao seu redor. O Museu Nacional é um destes, contempla 800 anos da história e artes do país e ainda objetos e obras de arte dos países asiáticos de um período de tempo que vai desde 2000 a.C. Outro destes é o Museu Van Gogh. É uma homenagem àquele que é considerado um dos pintores mais famosos do mundo, Vincent Van Gogh. A vida de Van Gogh parece que não foi fácil. Ele só conseguiu vender 2 das suas obras. A sua fama surgiu somente depois da sua morte. A Holanda foi também o país de nascimento de vários outros artistas famosos, entre estes Rembrandt. A casa de Rembrandt é um museu no exato local em que o famoso pintor viveu e trabalhou. O museu conta com a mobília original, contém pinturas, gravuras, esculturas e objetos da época, pelo qual a sua visita proporciona a sensação de uma viagem no tempo. A casa de Anne Frank é um museu em memória ao sofrimento vivido por ela, sua família e outros judeus durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Existem alguns parques em Amsterdã. O maior e mais visitado destes é o Vondelpark. As cores da bandeira do país possuem significados. São 3 listas. O vermelho representa o povo, o branco a igreja e o azul a nobreza. Uma curiosidade interessante sobre a cultura holandesa é a tradicional comemoração cristã de Natal. O simbolismo tão esperado pelas crianças de recebimento dos presentes não é realizado no dia 25 de dezembro. Na Holanda, essa comemoração é realizada no dia 5 de dezembro, o dia de São Nicolau. São Nicolau de Myra ficou conhecido por seus milagres, bondade e por sua afinidade com as crianças. Assim, serviu de inspiração para a criação da lenda de um velhinho que leva presentes para as crianças. Esse velhinho é chamado na Holanda de Sinterklaas, no Brasil de Papai Noel, nos Estados Unidos e Canadá de Santa Claus e na Inglaterra de Father Christmas. A lenda alimenta um belo encanto infantil, no qual o velhinho vem nos trenós trazendo presentes para as crianças. É importante que a criança viva o seu momento de imaginações e sonhos com os encantos dos contos de fada e do velhinho de Natal. Assim, no futuro poderá ter boas recordações de realmente ter vivido o seu momento criança. Em termos de turismo, Amsterdã é um importante destino turístico. É o 5º de maior movimento da Europa, com mais de 4,2 milhões de turistas. São muitos os atrativos oferecidos pela cidade e pelo país. A Holanda é um bom exemplo de sucesso de funcionamento do capitalismo. O país apresenta uma posição de destaque no mundo, mesmo ocupando a posição 131 em termos de área territorial e a posição 68 em termos de população. A Holanda é a 18ª economia do mundo. Concluindo, pode-se dizer que a Holanda conseguiu uma das mais importantes conquistas que um país pode almejar. A Holanda e os holandeses merecem um reconhecimento e os parabéns por essa conquista.
Além do mais, a Holanda é um país que fez canais, ilhas e transformou em terra parte do país que era mar. Por tudo isso e muito mais, vale muito a pena conhecer e apreciar esse maravilhoso país.